Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Para mim é um prazer estar com vocês novamente, em mais uma aula. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre coordenação pedagógica e o espaço de mudanças. E eu gostaria de pedir a vocês que se empenhem bastante nessas videoaulas. Por quê? Porque nós sabemos que é um processo um pouquinho mais complicado, não é mesmo? Nós estamos passando por um período de dificuldades, como todos sabem. Então, assim, nós devemos ter em mente que isso é um período transitório, que isso vai passar e que, se Deus quiser, logo, logo, assim que as coisas normalizar, nós estaremos juntos novamente em sala de aula. E com fé em Deus, irá normalizar o mais rápido possível. Então, enquanto isso, que tenhamos, um pouco mais de paciência e que possamos utilizar as ferramentas que nós temos, que por enquanto são essas videoaulas, tá? Me coloco já à disposição de vocês. Caso fique alguma dúvida, vocês têm total liberdade de estar me chamando via WhatsApp. Nós iremos tirando as dúvidas, de acordo com que elas forem surgindo, e vamos procurar trabalhar assim da melhor maneira possível, tá bom? Então, como o próprio nome diz, coordenação pedagógica integradora, que nós podemos entender com isso? Qual é o principal objetivo dessa coordenação pedagógica? Por que é importante a coordenação pedagógica dentro das escolas? A gente deveria parar e pensar um pouquinho mais a respeito, não é mesmo? Porque às vezes a gente percebe que há alguns conflitos entre professores, coordenadores. Iremos até discutir um pouquinho sobre isso mais à frente, porque sabemos que, assim como tem alguns coordenadores que não estão totalmente preparados para estar exercendo essa função, temos também professores que também estão no mesmo barco, digamos assim. Ainda precisa amadurecer um pouco, ainda precisa aperfeiçoar um pouco, para que haja um trabalho em equipe, um trabalho integrado, um trabalho bacana dentro das escolas. Então, o papel do coordenador pedagógico, hoje, na verdade, é o quê? É acompanhar o processo de aprendizagem, é interagir com o professor. Esse acompanhamento ele é feito tanto na forma individual quanto no coletivo, ou seja, ele é um apoio ao professor, que serve para estar atuando, serve para estar acompanhando o rendimento escolar das crianças, a aprendizagem. Então, ele fica ali para dar um suporte ao professor, para dar uma ajuda e exercer algumas outras atividades que nós iremos conhecer um pouco mais à frente, tá? Dentro desse processo, ele faz também um trabalho avaliativo. Avaliativo em que questão, professora? Na questão do rendimento escolar dos nossos estudantes, tá? Ele vai estar ali para estar sanando algumas dificuldades, estar interagindo com o professor, estar observando alguns problemas, tanto na questão da aprendizagem quanto na questão disciplinar, e apoiar o professor naquilo que o professor tiver a necessidade. E como que a escola hoje ela é vista? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ela também é vista como uma organização que possui fins políticos. Mas por quê? Como assim? Nós sabemos que ela tem fins ideológicos e fins culturais. Ou seja, dentro da escola nós temos hierarquias para respeitar. A coordenação pedagógica é uma delas, a direção é uma delas. Então, assim, cada trabalho executado dentro da escola tem a sua função e tem o seu poder hierárquico, que nós devemos conhecer, que nós devemos respeitar, tá? Então, desde o corpo diretivo, docente, até o discente, que são os nossos próprios alunos, precisam conhecer esses poderes. Para quê? Para estar elaborando processos de negociações quando assim surgir as necessidades. Nós precisamos compreender que a escola sozinha, ela não
não vai render aprendizagem. Então, a escola ela precisa de um todo, tá? Todos têm a sua função, todos têm a sua importância, até mesmo no momento da gente elaborar o PPP da escola, né, o nosso projeto político-pedagógico, nós sabemos dessa real necessidade de um grupo. Que grupo seria esse? Esse grupo ele vai desde a sociedade, os alunos, os pais e todo o corpo docente da escola precisa participar quando esses projetos forem traçados, para que haja sucesso para todos, certo? Então, dentre essas incumbências da coordenação pedagógica, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as principais atividades exercidas dentro da escola. Nós iremos ver que o coordenador, além de coordenar, é claro, como o próprio nome já diz, quais são as outras funções, né? Acompanhar o rendimento da escola, assessorar o professor, apoiar o aluno, a família, os professores sempre que houver a necessidade, avaliar atividades pedagógicas, que muitas vezes o nosso coordenador, no momento de estar fazendo essa avaliação, surgem alguns conflitos, até mesmo com alguns professores. Por quê? Porque às vezes as ideias são diferentes. Então, assim, tanto nós, professores, quanto a equipe pedagógica, ela precisa estar preparada para lidar com essas situações, né? Para aceitar opiniões, para aceitar que às vezes a ideia do outro naquele momento é melhor que a sua, ou vice-versa, mas a função do coordenador, né, na área pedagógica é exatamente essa, avaliar essas atividades, né? Se elas estão sempre norteadas, se elas estão cumprindo os requisitos que a própria escola e que o próprio currículo exige, prestar assistência pedagógica e didática aos professores, estabelecer um relacionamento entre pais e escola e comunidade, que nós sabemos hoje que esse é um trabalho um pouco árduo, porque a escola está sempre pedindo muito a presença dos pais, mas essa é uma dificuldade que nós encontramos, não é? Cada vez mais os pais se encontram mais ausentes na vida escolar de seus filhos. E com isso a gente vai buscando sempre o maior ideal, que é o quê? Que é a aprendizagem dos nossos alunos. Essa preocupação, ela não tem que partir somente da coordenação. Essa é uma preocupação do todo, ou seja, a escola em geral, desde a direção, coordenação, professores, né? Qual o nosso principal objetivo? É oferecer um ensino de qualidade, é fazer com que aquele aluno realmente aprenda e que dá essa devolutiva ao professor no final do ano, no final do semestre, com um rendimento escolar de sucesso. Então, o papel da coordenação, ele é esse, né? Ele deve ter em mente essa necessidade do coordenador. Nós, professores, precisamos conhecer o papel do coordenador. E, às vezes, ele também. Porque a nossa realidade, às vezes, a gente se depara com alguns coordenadores que ainda confundem, né, o papel dele dentro da escola. Então, assim, ele acaba tomando para ele decisões que não cabem a ele acaba cumprindo um papel que também não é dele, e geralmente são essas ocasiões que acaba surgindo alguns conflitos entre coordenação e professores. Tá? Então, assim, o papel do coordenador, além da coordenação pedagógica, é de conciliador e integrador. Ou seja, ele deve mover ações e canalizar o engajamento de todos em quê? No sentido de mudança. Porque uma pessoa sozinha é complicado de fazer uma transformação, de criar uma mudança dentro do ambiente escolar. Mas a partir do momento que tem uma boa coordenação, que tem um bom diálogo e que tem uma boa entrosação entre coordenação e professores,
essa mudança, ela é facilitada, não é? Nós sabemos que o trabalho em equipe, ele é bem mais forte, ele é motivador, ele tem um resultado bem melhor. E é menos árduo também, por quê? Porque ali há uma divisão de atividades. Então, não sobrecarrega nenhum dos professores se a equipe se unir e trabalhar em função do melhor para a escola, certo? Ela também tem um papel de integradora, uma vez que essa coordenação ela se torna eficiente. E quando é que essa coordenação se torna eficiente? Né? Quando ela estimula o fazer docente. Estimular. Estimular é diferente de forçar, de obrigar. Por quê? Porque às vezes o professor, quando ele percebe que o coordenador tenta fazer algo diferente, ele se sente meio que retraído, ou às vezes até mesmo ofendido, não é? Então, assim, eu vou fazer porque eu sou subordinado, porque hierarquicamente eu preciso estar fazendo aquilo que ele propõe. Mas ele faz contra a vontade. Esse trabalho, ele vai ser eficaz? Não, ele não vai. Então, assim, nós, enquanto coordenadores, nós não podemos impor as condições de trabalho ao professor. Pelo contrário, nós devemos estimular. Nós devemos construir planejamento estratégico em equipe, tá? Ouvindo, tirando opinião, então, assim, dando a oportunidade dos professores também expressar aquilo que eles querem no momento, tá? Ele reflete, então, sobre essa metodologia de trabalho. Então, quando o coordenador ele está em sintonia no seu trabalho com toda aquela equipe pedagógica, o sucesso com certeza será garantido. O trabalho com certeza será mais fácil, será eficaz. E nesses aspectos surge aí um aspecto de uma liderança integradora. O que seria isso? Seria um grupo multidisciplinar, né, um grupo de docentes e com um determinado componente curricular, ou seja, uma forma de organizar as atividades e selecionar os métodos pedagógicos, estabelecendo um consenso pelo grupo. Foi o que nós acabamos de falar. Tá? O grupo interagindo, o grupo trocando ideias e opiniões e trabalhando em prol de melhorias. Tá? Outro aspecto de liderança seria aferir, diagnosticar quais as competências e habilidades são proficientes e quais são deficitárias, porque essa é uma decisão também muito importante, eu saber qual projeto que vai ser eficiente, qual o projeto que vai render, qual o projeto que vai trazer enriquecimento aos nossos alunos, à aprendizagem dos nossos alunos, e quais os projetos não são assim tão importantes ou que são até mesmo, né, que têm essas deficiências que não deverão ser apoiados, recebidos. Tá? A gente precisa saber fazer essa distinção também nos projetos na hora de reunir e de decidir o que será realmente feito naquele momento, né? Outro aspecto de liderança também nos diz que é necessário que essa coordenação pedagógica ela confie ao grupo de professores autonomia. Esse é outro aspecto importante. Por quê? Porque isso aí exige uma relação de confiança, ou seja, eu confio no trabalho do professor, eu sei que ele é capacitado, eu sei que ele está disposto, eu sei que ele está pronto para fazer um trabalho bem feito. Eu sei que ao final do semestre, ao final do ano letivo, aquela turma, aquela sala de aula que o professor está ministrando, vai ter um aprendizado muito bom. Por quê? Porque o professor, ele está disposto a fazer esse trabalho em equipe. Tá? Então, assim, essa relação de confiança entre o coordenador e o professor, ou professor e coordenador, ela é primordial, tá? É algo muito importante que faz com que tenha uma relação bacana, um trabalho bacana. Tranquilo?
E o que faz uma equipe de professores de sucesso? Né? Quais são os professores que estão realmente interessados em ter um sucesso profissional? É aquele que busca pela interdependência profissional, é aquele que tem um espírito colaborativo, que são aspectos importantes na coordenação pedagógica e integradora, porque aquele professor que está disposto, aquele professor que colabora, aquele professor que está o tempo todo interagindo, faz a diferença, pessoal, tá? Então, a colaboração, ela passa a ser uma estratégia de gestão. Ou seja, eu sei que sempre que eu precisar daquele professor, eu poderei contar com ele, né? Ele estará ali à disposição. Há também uma necessidade de ampliação da gestão escolar, né? Respeito às habilidades e capacidades, em um processo de empowerment. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, tá? O que seria? Seria o respeito às habilidades e seria o respeito ao próximo, naquele momento em que eu irei trabalhar em grupos, tá? Quantos professores hoje não conseguem essa interação? Quantos professores hoje não aceitam o novo dentro da sala de aula? A gente pode até dar como exemplo quando chega aquele professor novo, aquele professor que passou agora em um concurso, ou mesmo que conseguiu um contrato. Então, assim, às vezes ele chega cheio de ideias, cheio de desejo de fazer coisas diferentes, e às vezes eles não são bem recebidos. Por quê? Porque não há esse respeito. Ou seja, eu não confio na capacidade daquele novato. Eu não respeito as ideias dele. E isso faz com que o grupo enfraqueça, tá? Falando um pouquinho desse empowerment, nós iremos falar um pouquinho sobre ele agora e descobrir o que é isso, né? Um nome em inglês, um nome diferente, algo novo. Mas esse nome, na verdade, ele significa o quê? Em uma empresa, geralmente a gente delega algumas responsabilidades, algumas obrigações mais importantes a um determinado setor ou até mesmo a um responsável por aquele setor, por exemplo, um gerente, um superintendente. Dentro da escola, nós poderíamos delegar essa obrigação, por exemplo, ao diretor, ao coordenador, né, ao orientador, mas quando se trata em empowerment, nós iremos fazer o contrário, seria como eu pegar essa responsabilidade e dividir com todos. Então, o que vai acontecer? Não haverá uma sobrecarga. Por quê? Porque cada um no seu lugar, fazendo a sua parte, colaborando com a equipe, tá? Então, esse ambiente, ele permite alcançar um comprometimento maior da equipe, porque todos irão juntos escolher qual projeto eles irão desenvolver, quais as decisões serão tomadas, quais os projetos serão partilhados integralmente. Então, quando a gente fala nisso, a gente volta naquela questão de confiança, tá? Eu vou confiar ao meu professor, seja ele das séries iniciais, seja ele do ensino médio, mas eu vou confiar aquele professor exercer aquela responsabilidade, elaborar aquele projeto. Isso é um empowerment, ou seja, é um compartilhamento de responsabilidades, de obrigações, tá? Isso está cada vez mais sendo trabalhado dentro das escolas, para que não haja essa sobrecarga, para que não haja esse excesso de estresse, que nós sabemos que os professores hoje têm uma bagagem muito pesada. Então, assim, muitos estão adoecendo por excesso de estresse, por excesso de responsabilidades, por dificuldades no ambiente de trabalho, porque nós sabemos que nem sempre nós temos as ferramentas adequadas, tá? Então, a gente está o tempo todo improvisando, correndo atrás de mudanças, de transformações. Então, assim, esse empowerment seria essa distribuição, tá, de trabalho. E temos também que observar com relação aos planejamentos. Planejamentos estratégicos, planejamentos em equipe, planejamento para cada trabalho que eu irei exercer, tá? É uma função também do coordenador, tá?
Quando eu trabalho em cima de planejamentos, eu vou ter menos dificuldade de elaborar as minhas atividades. Por quê? Porque já é algo planejado, eu já tenho projetos, então a minha responsabilidade naquele momento é de exercer aquelas atividades, é de colocar meus planos em ações, eu já vou saber com que equipe eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, né? E quando a gente fala em planejamento, a gente se depara com alguns desafios. E quais seria, né? Qual é o grande desafio hoje no processo de ensino-aprendizagem? Vamos lá? Então, nós temos que auxiliar os discentes, ou seja, auxiliar nossos alunos e desenvolver capacidade de articulação entre a técnica, o conhecimento e a análise crítica. Então, nós temos que hoje um dos nossos principais obstáculos é isso, é levar o nosso aluno a pensar, e não somente isso, a ter uma ideia crítica. O que seria essa ideia crítica? Eu só tenho que ler e compreender? Não. Então, assim, essa é uma dificuldade hoje com os nossos alunos, principalmente, né, os adolescentes, que eles estão muito voltados a questões de tecnologias, e essa questão da leitura, do raciocínio lógico, da compreensão e da análise crítica está ficando um pouquinho perdido, digamos assim. Outro grande desafio, conferir-lhe autonomia no aprendizado, ou seja, torná-los capazes de selecionar, identificar e analisar as informações. Quantas vezes eu entrego uma prova para o aluno hoje e ele conhece a resposta, porém ele não consegue identificar, ele não consegue analisar, ele não consegue compreender aquilo que ele está lendo, né? É uma das dificuldades e é um dos desafios que nós, coordenadores, temos que trabalhar. Então, nós temos que criar o quê? Estratégias, nós temos que fazer alguns planejamentos, nós temos que criar alguns trabalhos dentro da escola que leve aquele aluno a ter interesse pela leitura, a trabalhar aquela dificuldade, a trabalhar aquela deficiência. Para isso, é imprescindível que o professor tenha essa plena consciência das competências e das habilidades, ou seja, buscar criar nos seus alunos estratégias de ensino. E o principal, alcançar, não é? Ao final de cada trabalho, ao final de cada projeto, eu preciso avaliar. Esse meu projeto foi bacana, esse meu projeto surtiu resultados, ou melhor dizendo, surgiu bons resultados? Eu atingi o meu objetivo com esse projeto, com esse trabalho? Não é? A gente precisa, além de tudo isso, fazer essa análise ao final de cada trabalho, tá? E esses planejamentos, eles consistem em analisar os conhecimentos não adquiridos, traçar as estratégias e minimizar obstáculos encontrados no processo de ensino-aprendizagem, que é uma tarefa que não é assim tão simples, que não é assim tão fácil. Nós sabemos que para isso nós precisamos de quê? De analisar criteriosamente cada situação, conhecer quais são essas dificuldades, identificar quais são os alunos que precisam desse apoio, digamos assim, né? Traçar metas para ser alcançado. Quando a gente fala em traçar metas, nós estamos relacionando isso aqui, a prazo, né? Vamos estimar a realização de um trabalho. Iremos fazer um projeto de leitura, um exemplo. Vamos impor tempo, impor prazo para que esses trabalhos sejam realizados, né? Criar instrumentos de acompanhamento do processo. Que os instrumentos seriam isso? Seria esses que eu acabei de dizer, como identificar essas dificuldades encontradas, né, pelos nossos alunos e trabalhar isso para que no final do processo nós podemos o quê? Obter os resultados necessários. Discutir, analisar, fazer reuniões com os nossos docentes, descrever essas dificuldades. Se for
necessário elaborar novos planejamentos, novas estratégias, porque às vezes a gente começa um projeto e ao meio desse projeto a gente identifica que precisa acrescentar algo novo, não é? Ou a gente consegue identificar que não está legal, que não está surtindo efeito. Então a gente precisa criar novas estratégias, mesmo que estejamos no meio da realização desses projetos. É aí que entra a colaboração do grupo. Porque quando estamos trabalhando em grupo, são várias pessoas pensando, são várias pessoas analisando, são várias pessoas identificando problemas que às vezes eu sozinha não consigo, né? E é nesse momento que a coordenação pedagógica passa a conhecer essas necessidades, tanto dos educandos e também os anseios dos docentes. Então, quando o coordenador ele tem essa visão crítica, quando ele tem essa visão, ele consegue trabalhar melhor os problemas dentro da escola. Ele consegue ter um relacionamento melhor com os professores. E como os coordenadores e professores estão reinventando a prática pedagógica, tá? Isso falando no contexto das nossas escolas brasileiras. E como nós temos reinventado essas práticas, não é? Como nós temos trabalhado e buscado estratégias diferentes, coisas novas, para estar trabalhando em sala de aula com os nossos alunos. Então, verifica-se essa necessidade, principalmente das estruturas das escolas. Muitas escolas estão ultrapassadas, muitas escolas não têm o material pedagógico necessário para trabalharmos, muitas escolas não têm condições, não vamos nem dizer somente da infraestrutura, mas, por exemplo, de bibliotecas, tá? De laboratórios de informática. Então, assim, quantos trabalhos nós temos que reinventar? Nós temos que colocar em prática sem nenhum apoio, sem nenhuma ajuda pedagógica, digamos assim, da escola. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos, não é mesmo? Autonomia intelectual, ou seja, ideias próprias, atitudes de autoconfiança, aquilo que eu vejo que eu preciso implementar, que eu vejo que há necessidade para melhorar o conhecimento do nosso aluno. Então, assim, pelo meu próprio conhecimento daquilo que eu busquei, daquilo que eu aperfeiçoei, eu vou começar a trabalhar isso em sala de aula. Eu vou trabalhar, enquanto professor ou professora, eu irei trabalhar isso juntamente à coordenação para que haja uma melhoria na aprendizagem dessa criança. Aos professores, manifesta cuidado com a organização física e espacial das salas, ou seja, com materiais de ensino necessário e com a necessária contextualização, a criticidade e o respeito à diversidade. Isso todos nós, professores, trabalhamos bem esse aspecto, né? Respeitando as diferenças, respeitando as diversidades e trabalhando com aquele material que nós temos disponível naquele momento. Mas é um desafio? Por quê? Porque aquilo que tem nem sempre é necessário, né? Então a gente vai estar sempre reinventando, sempre buscando coisas novas, sempre aperfeiçoando. E que todas as orientações e acompanhamento pedagógico desenvolvido pelos coordenadores pedagógicos ocorra a partir de uma prática dialogada e nunca de cima para baixo, mas sim por meio de atividades formativas, ou seja, discussões e aprendizagem, tá? Elaboramos os nossos projetos, elaboramos o nosso PPP. Isso, professor, é suficiente para eu trabalhar o ano todo? Não, né? É só a ponta do iceberg. Nós iremos começar um trabalho a partir dali. E esse trabalho exige, sim, muito diálogo, muita cumplicidade, muito companheirismo, tanto da parte da coordenação quanto da parte dos docentes. Por quê? Porque é um trabalho que precisa ser executado juntos. Sozinho nós não fazemos a diferença.
tá? Então, nós precisamos estar sempre trabalhando em grupo, um apoiando o outro, tá? E eu vou deixar aqui para vocês 4 dicas para se tornar um ótimo coordenador de projetos, tá? Eu sei que a maioria de vocês aí são professores, mas na escola, hoje somos professores, amanhã seremos coordenadores, diretores, ou seja, nós estamos envolvidos no processo e nós somos aptos a exercer essas atividades diferentes, né, dentro da escola. Uma das coisas que eu peço a vocês, sejam comprometidos com os resultados, tá? Não elaborem projetos por elaborar. Elabore projetos pensando no resultado. Como será atingido? Eu vou alcançar meus objetivos? Vai ser bom? Vai ser bem visto? Vai render aprendizagem? Então, a gente precisa ter em mente esse comprometimento, tá? Aprenda a ouvir o seu time. Você é coordenador, você é coordenadora. Aprenda a ouvir o seu time. Como é difícil ouvir, não é mesmo? O falar é muito fácil, a gente expõe ideias, a gente traz coisas novas, mas às vezes a gente está tão empolgado com aquela ideia que o colega do lado tem uma ideia 2, 3 vezes melhor que a nossa, mas nós não sabemos ouvir, ou nós não queremos ouvir. Então aprenda, ouça o seu time, ouça o seu colega, veja o que ele traz de novidade, as ideias dele naquele momento, porque de repente naquele momento a ideia dele pode ser sim melhor que a sua, tá? Não tenha medo de cometer erros. Por quê? Porque é cometendo erros que a gente aprende, não é mesmo? Lógico, a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter cuidado, mas nós temos que ter principalmente coragem. Coragem de encarar novos desafios, coragem de buscar coisas novas, coragem de implementar coisas novas dentro da sala de aula, dentro da escola. Tá? Os erros a gente vai aprendendo, a gente vai corrigindo e a gente vai aperfeiçoando com eles. Mantenha-se atualizado. Essa é uma questão importantíssima, não só para o coordenador, mas também para os professores. Mantenha-se atualizado, busque coisas novas, novas aprendizagens, novos cursos de capacitação. Para quê? Para que você continue evoluindo, para que você não pare no tempo, para que você aprenda a absorver e aprender e a trazer coisas novas no seu dia a dia de trabalho, tá? E aqui vem alguns papéis equivocados, né, do coordenador pedagógico. Quem aí nunca se deparou com um coordenador que você teve que, digamos, engolir o ano inteiro, não é mesmo? Aquele coordenador que às vezes está perseguindo, aquele coordenador que às vezes nada do que você propõe não está bom. A gente sabe que existem, e existem muitos por aí. E às vezes, pessoal, é um pesadelo você trabalhar com uma pessoa assim durante um ano inteiro. Então, aos nossos futuros coordenadores ou coordenadoras, eu vou deixar para vocês essas dicas, tá? Não seja um fiscal. Quem é o fiscal? É aquele que aparece lá na porta da sua sala de aula só para verificar se está tudo bem. Ou seja, ele não confia no trabalho do professor. Ele acha que a turma só vai se comportar, que as coisas só vão ficar bem a partir do momento que ele passa ali, tá? Aquele coordenador secretário. Ou seja, ele quer conferir as listas de chamada, ele quer organizar a documentação, ele quer organizar o horário de saída e de entrada de biblioteca e de laboratório, ele quer escrever as atas de todas as reuniões, ou seja, ele quer estar em todos os lugares em todos os momentos. Ele vai conseguir exercer um bom trabalho? Não, porque muitas atividades dessa compete ao setor administrativo, às secretarias e não ao coordenador. Então, cuidado, tá? Ao assumir uma coordenação, cuidado com o excesso de atividades. Atividades essas que não cabem a você. E aquele coordenador psicólogo, né? Quase todo o foco da sua atenção está dirigido aos alunos indisciplinados. Se há briga, chama o coordenador. Se há rixa, chama o coordenador. Se o garoto ficou sem recreio, chama o coordenador. É ele que resolve tudo. Gente, isso não é papel do coordenador.
Lógico, ele precisa estar envolvido no processo, mas quem resolve isso chama-se orientador educacional. Nem todas as escolas têm. Então, geralmente, as escolas delegam essa obrigação ao coordenador e que ele acaba absorvendo coisas desnecessárias e acaba prejudicando o trabalho dele. Nós temos aquele de relações públicas, ou seja, esqueci, temos o síndico. Quem é o síndico? É aquele que ele está preocupado com todos os problemas da escola. Um cano quebrou, o telhado caiu, deu problema na parte elétrica da escola e ele quer resolver tudo. Isso também não é delegado ao coordenador. Problemas de estruturas da escola, para isso nós temos a direção, nós temos as secretarias que vai levar isso até a Secretaria da Educação ou a subsecretaria. Então, assim, não cabe ao coordenador resolver essas questões, tá? O coordenador de relações públicas é aquele que quer se envolver em todas as atividades da escola. Tem gincana, tem festa junina, ele está ali, ele está recortando, ele está pregando, ele está decorando. Também não é sua função, coordenador. A sua função é coordenar, ou seja, é acompanhar o processo, é observar o que as pessoas envolvidas estão fazendo, dar a sua opinião caso seja necessário, mas você não tem que se entregar a esses trabalhos. Por quê? Porque você tem outras coisas mais importantes para estar resolvendo. E tem aquele assistente social, que ele se envolve até mesmo com o problema da comunidade. Professora, mas é errado? Se eu estou com algum problema, por exemplo, é um familiar do meu aluno, ele está envolvido com drogas ou com alcoolismo, ou a família está passando dificuldade, eu, enquanto coordenadora, eu não posso, interferir, eu não posso ajudar? Pode, porém, não cabe a você, enquanto coordenadora, fazer isso. Você pode fazer isso por ser uma pessoa que tem um bom coração, que gosta de ajudar. Mas quando você se envolve demais com coisas lá fora, com coisas que não diz respeito ao seu trabalho, você corre o risco de, primeiro, pegar aquele problema para você. Segundo, deixar de executar o seu trabalho bem feito porque você está envolvido em outras situações que não te pertenciam. Então, a gente precisa ter esses cuidados, tá? Conhecer quais são as nossas reais atividades e separar daquilo que não cabe a nós exercer. E qual é a importância do coordenador pedagógico na formação continuada dos professores? O que eu, enquanto coordenador, tenho a ver com a formação dos professores? Tudo. Você não está ali para orientar, você não está ali para estimular, você não está ali para apoiar os seus professores? Então você é um agente fundamental nesse processo de formação continuada, tá? Você precisa incentivar, você precisa estimular, você precisa fazer com que aqueles professores superem todos os problemas, superem todos os obstáculos. Para quê? Para que ao final vocês atingem a meta estipulada, ou seja, o sucesso na coordenação e o sucesso também na aprendizagem dos seus alunos. Por quê? Porque isso reflete diretamente na aprendizagem. Tá? Quanto mais eu me aperfeiçoo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, mais informações eu tenho para repassar aos nossos alunos. E o coordenador também, ele propicia condições para o desenvolvimento dos profissionais, ou seja, tornando-os autores das suas próprias práticas. Porque sempre que eu estimulo o meu professor a aperfeiçoar, eu estou propiciando a ele melhores condições de trabalho, não é mesmo? Estou propiciando também à escola, aos alunos. Por quê? Porque vai refletir diretamente na vida do aluno, na vida da família, na vida de todo o ambiente escolar, tá? Na comunidade em geral. E então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham absorvido. Caso vocês tenham dúvida, me coloco à disposição para a gente estar conversando, tá? O que eu quero dizer para vocês? Aproveitem ao máximo, tá? Enquanto a gente não consegue nos reunirmos, não conseguimos nos encontrarmos pessoalmente, nós iremos falando por aqui,
pelo WhatsApp, pelo e-mail. E qualquer dúvida me procure. Foi um prazer enorme estar com vocês novamente, tá? Já estava com saudade. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a aprendizagem de vocês, tá? Desejo para vocês muito sucesso. Qualquer dúvida eu vou estar aqui, é só me chamar. E para encerrar, e não ficar só com as minhas palavras, vou deixar aqui uma mensagem que eu achei bem interessante àqueles que estão, né, interessados a seguir essa carreira como coordenadora ou coordenador pedagógico. A função do coordenador pedagógico é estar disposto em seu dia a dia e contribuir para a dinamização das ações cognoscentes que se efetivam no espaço escolar, tendo em mente que esse tipo de gestão se faz com pessoas, tá? E não com prédios e artefatos. Então, você, enquanto coordenador ou coordenadora, se preocupe com as pessoas, se preocupe com a aprendizagem, se preocupe em fazer com que aquele grupo que você está coordenando seja um grupo unido, seja um grupo de pessoas sensíveis, tá? E críticas a todas as questões que surgir, porque o seu principal papel é esse, tá? É motivar, é coordenar, é ajudar, é contribuir e não fiscalizar, né? E não perseguir e não viver só de críticas destrutivas. Então vamos fazer bem o nosso trabalho. Vamos fazer com amor, vamos fazer com segurança, vamos fazer com responsabilidade, certo? Agradeço a todos, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Qualquer coisa que precisar, estou aqui, tá bom? Beijo para vocês, foi maravilhoso reencontrar vocês. Um abraço.